Caros amigos, meus colegas, louvado seja Deus por esse momento que você tem dedicado para estudar conosco, né? Esses conteúdos. Estamos no capítulo 22 do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Ela faz um comentário sobre Moisés, né? O povo de Israel, né, cresceu no Egito, a gente já sabe, conhece. O José levou aquele povo para lá, né? Eles estabeleceram lá sobre todo o Egito, né? O faraó gostou muito de José, né, pelo feito que ele deu, né, orientou o povo, né, quanto ao momento de bondade e de crise. E eles, o povo de Israel, né, foi para o Egito, largaram suas terras em Canaã. Interessante que eles tinham umas terras muito grandes, né, em Canaã. Interessante que as terras de Canaã não eram um pedaço de terra, não, eram vários povos que moravam lá, mas Jacó possuiu muita terra, né, então ele deixou para lá. Então, quando o povo saiu de lá, eles foram buscar a terra que eram deles, né, por direito. Mas os povos não queriam mais ceder porque aquelas terras não eram mais deles, né. Tomaram por uso o capião, seria o dia de hoje, né. E aquele faraó que era grato a José morreu, né, e toda aquela geração pereceu e esqueceram da bondade de Deus para com o faraó, né, para com todo o Egito. E aquelas pessoas começaram, né, a ver, né, o povo de Israel crescendo ali dentro de outro povo, eles começaram a temer e começaram a criar estratégias para que aquela nação não crescesse em tanto. Começaram a transformar eles em escravos, né, para eles trabalharem, e assim ficou o povo de Israel sendo escravo, né. E eles não eliminaram Israel porque já dentro de Israel tinha muitos profissionais, né, que eram muito hábeis e inteligentes, né, então eles contribuíram com a riqueza do Egito. E eles, quanto mais eles oprimiam ao povo, mais o povo de Israel se fortaleceu, né? Então ele decretou, né, um documento em que matasse as crianças machos, né? Então as parteiras hebreias iam lá, só que com estratégia elas, né, freavam, né, a possibilidade daquelas crianças morrerem, e elas foi puxar a atenção delas, né? Chamaram a atenção. E a mãe de um homem, de um rapazinho chamado Joquebede, né, escondeu por vários meses aquele rapazinho Moisés, né. O nome dele nem era Moisés, não sabemos como ela o chamaria, né, mas ela escondeu, mas não teve como esconder, foram atrás dela e ela colocou ele dentro de um cesto e jogaram, ela colocou no rio para que o rio levasse. E no meio do percurso, o milagre aconteceu, né. Moisés foi tirado ali daquele cesto e uma mulher, filha do faraó, cuidou como se fosse o seu próprio filho. E Moisés foi ensinado, né, até os 40 anos ali, com todos os ensinamentos religiosos, mas naquele tempo, né, ela ficou bastante... Ele como filho, né, agora da filha do faraó, antes disso ele foi cuidado, né, com toda a educação hebreu, né, então ele sabia que ele não era egípcio. E ele frequentemente visitava o seu povo. A certo momento ele visitou e viu um egípcio espancando, né, um hebreu. Ele foi lá e acabou matando aquele rapaz e enterrou. Ele pensou que ninguém estava vendo, mas alguém viu, né? Outra vez ele viu alguém brigando lá, ele foi questionar e alguém mencionou, né, que todo mundo sabia no Egito, em que ele tinha matado uma pessoa, né, principalmente um egípcio, para defender um hebreu. E isso pegou mal e ele escapou e correu dali, né? E ele foi parar lá na terra de Jetro, né? Ele se enamorou de uma moça, casou com ela e passou 40 anos como pastor de ovelhas, né? E Deus apareceu em algum momento com ele ali, disse que gostaria de libertar o seu povo e ele seria a pessoa ideal, né? Uma pessoa que passou 40 anos como um pastor de ovelhas, né? Com muita paciência, com muita insistência, era a pessoa ideal para executar os planos de Deus. E Moisés, né, aparece num discurso dele com Deus, né, dialogando ali, que ele não queria e Deus insistiu com ele, ele aceitou o desafio, né. Então esse é o próximo comentário do capítulo em diante, mas desde já muito obrigado por você ter assistido. Essas são as lições que nós temos que aprender. Eu acredito que antes de qualquer grandiosa obra que devemos fazer, Deus nos prepara, né, através de situações em que requer humildade, requer bondade, requer paciência, firme caráter. E eu creio que se você está passando por algum problema, Deus tem preparado você para uma grande coisa. Mas se você não passar pela provação, pela dura crise e ser fiel a Deus,
possivelmente você não está preparado para alguma coisa grande, tá bom? Mas que Deus nos abençoe e nos prepara para te servir melhor. Muito obrigado. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, seus colegas. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima.